Verdade ou mentira? Uma história quase baseada em fatos reais de Anna Lazevicius da Edelbra. Edelbra? A menina dessa história não tem dentes. É verdade? Não, não é verdade. É que um dia ela me mordeu, por isso prefiro escrevê-la Banguela. O menino dessa história é muito fraco, pode ser carregado por um vento. É verdade? Não, não é verdade. É que um dia ele me derrubou no chão, por isso prefiro escrevê-lo Fracote. O homem dessa história é medroso, tem medo até de barata. Quando vê uma, sobe em cima da mesa e chora. É verdade? Não, não é verdade. É que um dia ele comeu atrás de mim com um bicho morto na mão, querendo me assustar, por isso prefiro escrevê-lo medroso. A mulher dessa história vive presa dentro de uma jaula. É verdade? Não, não é verdade. É que um dia ela me colocou de castigo dentro de um armário, por isso prefiro escrevê-la presa. Então tá, mas como é essa história? Você ficou curioso? Ficou curiosa? Quer saber o que acontece nessa história? O que é verdade, o que é mentira? Então, você vai ter que ler esse livro aqui, ó. Verdade ou Mentira, uma história quase baseada em fatos reais, da Anna Lazevicius da Edelbra. Nessa história, a Anna vai passear por histórias de contos de fadas e vai misturar realidade com fantasia. Você vai se encantar, você vai descobrir se é verdade ou mentira o que ela conta. Mas só você pode descobrir. Olha, eu indico esse livro para crianças aí que já estão em fase inicial de leitura, para lerem sozinhas. Mas se você quiser ler com seu filho, com a sua filha, que tem 4, 5, 6 anos de idade, pode ler também, que é uma história super divertida, super apropriada, né? E é um conto, na verdade é um conto infanto-juvenil. E eu quero aproveitar, já que eu indiquei este conto aqui, Verdade ou Mentira, uma história quase baseada em fatos reais, para falar de uma coisa muito séria. Hoje, dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Exploração da violência sexual contra criança e adolescente. Então, eu alerto você, papai, mamãe, professor e professora, vamos conversar com as crianças sobre isso. Não vamos deixar que isso vire um tabu. É importante a gente ouvir as crianças. É importante a gente ficar atento com pequenos detalhes do que pode estar acontecendo no dia a dia. É importante sabermos com quem as nossas crianças estão andando. É importante também saber que a maioria dos casos de abuso sexual acontece no meio familiar. Isso é muito sério. Então, não podemos deixar isso ser um tabu. É preciso conversar abertamente com as crianças para que elas possam ter noção do que é dizer a verdade sobre isso. Porque essa história não pode ser baseada em um fato quase real. Essa história não pode ser uma história misturada com ficção. É uma história que muitas vezes tem um final muito triste. Um final que não é nem um pouco feliz para as crianças que sofrem abuso sexual. Nem para as crianças, nem para os adolescentes. Então, olha, fica a dica, vamos conversar sobre isso com as crianças, vamos ficar atentos e lembrando, o maior número de casos acontece no meio familiar. Então, fiquemos atentos, hein? Então é isso. Fica a dica do livro, a dica aí para conversar sobre o assunto. Boa semana, boa leitura. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!